Em um reino onde o caos estava instaurado, uma forte chuva mostra um cenário de batalha rodeado por rosas tão vermelhas quanto o sangue que manchava os arredores, enquanto um príncipe desfilava ileso pela guerra e se movia para o ponto crucial do castelo que está invadindo, derrubando no caminho cada inimigo com uma facilidade perturbadora. Galera, eu agradeço demais os quase 400 mil inscritos aqui no canal, vocês são um absurdo, tá louco? Mas não vamos parar, hein? Vamos continuar todo vapor nessa temporada e ano que tá começando. Então já dá aquela força pro canal, galera, e se inscreve, capricha no like aqui embaixo, para bater a meta de 5.305 likes. E agora, bora lá. Ele invadiu o palácio até chegar no corredor guardado por 4 soldados e dentre eles, até uma mulher fingia ser um homem para se juntar ao corpo militar do reinado. Os guardas aguardavam o badalar do sino como sinal de que o príncipe do castelo havia fugido. Porém, antes desse esperado momento, o imperador de Galkheim, Arnold Reign, já havia chegado até eles. Foi esse homem que provocou essa guerra e não seria ele que pouparia a mulher e seus companheiros nesse banho de sangue até que seu objetivo fosse cumprido. Sendo assim, o imperador avança lentamente em direção à tropa inimiga, que por mais que tivesse ansiosa com o nível do adversário, foi corajoso bastante para investir contra Arnold. Porém, com o mesmo esforço com que eliminou a resistência anterior, o soberano liquida os defensores um por um, até só restar a última sobrevivente. Arnold quebra a espada da mulher no meio, mas para cair atirando, ela tenta cravar o restante do aço no agressor, no exato momento em que bate o sino. Mas ao invés de um sinal de esperança, o badalo do sino se tornou o som de fundo para a morte da jovem, que ao errar seu golpe contra o imperador, vê seu torso ser rasgado pela lâmina de Arnold, que sente nos belos olhos da moça sua vida se esvaindo aos poucos. Porém, no último suspiro, ela não se rendeu à dor a ponto de partir de forma trágica, mas ao invés disso, reconheceu para si que viveu essa vida ao máximo. Além disso, quem sabe na próxima tentativa ela consiga evitar tamanho sofrimento. Assim, após mais uma gota da sua essência pingar no oceano infinito da existência, o relógio trabalha mais uma vez para colocar Richard Ingvar Windsor de frente para o príncipe herdeiro Driet, com quem estava jurada de casamento. Entretanto, seu noivo está humilhando a mulher na frente de todo o povo, afirmando que ela não passa de uma dissimulada que não merece se casar com alguém da classe dele, portanto anula o casamento perante a população. Apesar disso, Rich não se perturba com a decisão e aceita seu destino como se fosse nada, deixando o príncipe louco com a postura apática da sua ex-noiva. Afinal, essa já era a 7ª reencarnação da moça, e já tendo vivido essa cena tantas vezes, uma hora se cansaria rapidamente dos insultos gratuitos de um herdeiro mimado e patético como aquele. Mas nem sempre Rich foi maduro àquele ponto. Na primeira vez em que seu noivo rompeu a relação com ela, diante da nobreza do reino, ela se humilhou perante o príncipe de Etrecht, e ouvindo perante todos a lista de crimes que cometeu, ela é exilada do reino para sempre. Nessa mesma noite, seus pais, que são de uma importante linhagem de duques juramentados à coroa, não poderiam permitir que sua filha fosse perdoada por tamanha traição. Portanto, além de expulsa pelo reinado, agora tinha que viver com a rejeição da própria família. Então ela vagou sem rumo, apenas com as roupas do seu corpo, pela noite escura e solitária, até que afastada da riqueza obscena e pedante da burguesia, onde viveu todos os seus dias até aquele momento, ela se depara com um grupo de caixeiros viajantes que estavam partindo rumo ao próximo país da sua expedição. O líder da companhia, um homem ligeiramente cafajeste, mas que guardava uma bondade genuína dentro do seu coração, decide convidar a garota perdida para viajar junto dos seus companheiros. E diante das risadas do comboio, um camarada pergunta ao chefe se ele tem certeza dessa decisão, já que mulheres bonitas como aquela podem acabar se tornando um peso bem maior do que as caixas que ele está acostumado a carregar. Apesar de ter achado graça, Turi, o manda-chuva, estava mais intrigado com a seda do vestido daquela mulher, que mesmo sob a luz da lua, brilhava intensamente como se fosse a própria. Astuto como é, o jovem líder saca de primeira que a moça deve ser de Vishkula, por isso uma cria de uma família real ou de duques, e com um toque de sarcasmo ele comenta que uma nobre desse porte não deveria estar no chão sujo dos arredores do castelo, mas ao invés de se deixar render pelo incômodo da provocação, ela reergue a postura e oferece a venda de um precioso anel para os mercadores. Essa audácia causa um sorriso espontâneo no chefe, e logo Rich estava dentro da caravana com os mercadores, que dentre alguns goles e outros de saquê, contavam sobre a paixão que eles têm pelo trabalho, sobre como eles têm apreço pelas mercadorias que incendeiam seus corações e que têm o poder de causar a mesma sensação nos compradores. E é essa relação de afeto que faz o nome do mercador e garante o lucro do negócio. Segundo o chefe da organização, esse é o lema da companhia de comércio área. Essas histórias enchem os olhos da jovem Rich de brilho, e livre do sufocante destino de ser uma serva de luxo de um príncipe egocêntrico qualquer,
qualquer, ela decide que vai começar uma nova vida e se juntar aos viajantes caixeiros, se tornando assim uma mercadora. Logo ela estava aprendendo tudo sobre comércio com o chefe Tully e viajou o mundo inteiro seguindo seu sonho recém-descoberto de visitar todos os países possíveis. Porém, quando faltava apenas a última nação da sua lista, Rich se envolveu numa guerra e perdeu sua vida. Nesse instante, seu misterioso dom de recomeçar sua vida levou a princesa até o mesmo momento em que o príncipe Dietrich anula o casamento com ela. Como era a primeira vez em que tinha renascido, a donzela tentou entender o que está acontecendo, já que reconhecia o mesmo vestido e anel que estava vestindo naquele outro dia. Primeiramente, ela pensou se tratar de um sonho, mas ao puxar seu rosto e atestar que estava sentindo dor, a ficha caiu e ela percebeu que está prestes a ser exilada do reino de novo. E enquanto seu noivo cospe mais uma vez aquele mesmo discurso arrogante, Rich se vira sem dizer uma palavra sequer, e mesmo sem saber como, agradece aos céus por ter uma segunda chance na vida, e parte para uma nova aventura, com o único arrependimento de não ter conseguido levar mais recursos em sua mala, o que faria o empreendimento dela crescer mais rápido. Em seguida, ela tenta encontrar Tully e seus camaradas. Contudo, ao se apressar para o mesmo local da vida passada, a caravana da companhia Arya já tinha partido. Desolada, a nobre busca em seus pertences algum sinal do destino que possa reservar para sua nova vida, e logo ela encontra um presente que sua avó deixou para ela há muito tempo atrás, o livro ilustrado de plantas medicinais estrangeiras. E ao contrário da primeira vez, Rich agora tinha dinheiro, já que teve tempo de passar em seus aposentos, então tinha os recursos necessários para financiar um novo sonho. Assim sendo, ela vendeu tudo o que tinha e usou o que conseguiu para atravessar o mar e estudar medicina. Em seu novo curso, ela experimentou todos os conhecimentos sobre ervas medicinais, e com aprendizados sobre negócios da sua primeira passagem na Terra, ela se tornou uma curandeira bem-sucedida, sendo contratada para tratar membros da alta corte de reinos distantes, como o príncipe Kyle, de um país ao extremo norte. Apesar disso, assim como na primeira vez, a doutora Rich Witzner é vítima de outra guerra e acaba morta novamente, mas a cria da nobreza já tinha criado outra camada de maturidade com sua mais nova experiência, e assim que surge mais uma vez no momento em que é exilada por Dietrich, a jovem sonhadora se despede com desprezo e inicia sua nova jornada, dessa vez ainda mais decidida e planejada. Em sua segunda vida, ela leu muito sobre um nicho de estudo e um acadêmico genial especializado nele, e assim que se encontra com um estudioso, Rich reconhece que o rosto do Dr. Michel Ivan era bastante familiar para ela. Logo, os dois estavam envolvidos em importantes projetos de pesquisa, e através de muita dedicação, Rich já conseguia ver até o passado sob um novo olhar, e com essa nova bagagem de conhecimento, a jovem se despede do seu tutor e continua sua pesquisa sozinha. Entretanto, outra vez ela perde a vida numa guerra. Na quarta reencarnação, ela serviu como criada na mansão de um duque, enquanto na sexta ela se passou por um homem e travou inúmeras batalhas como um cavaleiro. Em todas as vidas que teve, Rich se sentiu realizada e motivada a buscar novas experiências e aprendizados, mas em todas as vezes em que revivia, após 5 anos ela sempre morria de alguma forma, mesmo quando não era pelo frio aço da espada em um conflito sangrento, o excesso de trabalho daria conta de levar ela para o túmulo. Portanto, ela não poderia se deixar levar pelo mesmo destino que teve em todas as tentativas. Dessa vez ela queria pegar leve e ter uma vida longa e próspera. Por essa razão, ela decide mudar o trajeto que sempre fez do palácio até a rua, na tentativa de transformar todo o rumo que a seguiria pelo resto da jornada. Assim, ao invés de sair pela entrada principal, ela se dirige até os fundos da mansão para escapar como uma gatuna, mas no caminho até lá, ela esbarra num homem que causava calafrios, o imperador Arnold Hein. Mas ao ouvir daquela desconhecida seu nome completo e posto de nobreza, ele estranha o fato de ser conhecida em terras onde nunca tinha pisado antes, e para omitir o fato de já ter sido morta pelo homem, ela responde que a reputação de Arnold o procede, e por isso alguns habitantes do reino sabem quem ele é. Apesar disso, Rich não estava ciente de um fato, de que o pai de Arnold ainda estava vivo, portanto o príncipe ainda era apenas herdeiro da sua linhagem. Dessa vez ela não conseguiu pensar rápido bastante para uma desculpa convincente, então prefere pedir perdão pela inconveniência e se despedir do nobre. Em seguida, ela tira seus sapatos e pula do segundo andar da sacada. Apesar disso, ela não sofre nenhum dano grave com a queda e se levanta sem maiores problemas. Assim, ela quebra os saltos das suas sandálias e se prepara para uma nova e longa caminhada. Observando tudo, Arnold não pôde evitar de expressar um sentimento de encanto e curiosidade com aquela donzela excêntrica, e no mesmo instante ele ordena que um servo prepare seu cavalo. Enquanto isso, perdida em seu caminho, Rich acaba encontrando alguns guardas que alertam o príncipe Dietrich da presença da garota. Visivelmente agitado, o herdeiro se aproxima com uma pose ridícula de falsa imponência, e diz compreender que a donzela não gostou de ver seu noivo proferindo tantas palavras duras de condenação, mas como futuro rei, é dever dele não comprometer a linhagem da sua família com a presença de uma noiva dissimulada como ela. E no meio disso, a pobre garota põe a mão na cabeça e lamenta ter se colocado na pior situação dentre todas as vezes em que reencarnou. Porém, essa atitude provocou
provocou uma reação esperada para um herdeiro egocêntrico, que interpretou o gesto como sendo um sinal de que a garota tá arruinada com a decisão do príncipe e que seu coração tá tão machucado que ela perdeu a cabeça e agora vaga sem rumo pelas ruas da cidade. Com isso, Dietrich cruzou o limite da Rishi, que responde chamando o homem de tolo, já que tristeza não é barro para sujar vestidos, mas sim o caminho que a gente percorre. Além do mais, ela enfatiza de forma clara e curta que não tá triste com o rompimento do noivado. A postura séria e direta da donzela deixa o príncipe transtornado, até que sua máscara cai e ele começa a entrar em desespero por perceber que a garota não tem um pingo de consideração por ele. Além disso, isso fez com que todos em volta notassem que na verdade quem tava levando um chute na bunda era Dietrich e não Rishi. Ouvindo essa infâmia, o herdeiro se vira pros súditos e esbraveja, exigindo respeito, até que Rishi interrompe calmamente e lembra o príncipe que sua tarefa é exaltar o povo e não tratar todos da forma que bem entender. Ela vai além, ressaltando que Dietrich tá fazendo um favor em permitir que ela não seja obrigada a olhar pra cara dele nunca mais. Porém, quando tava pra completar o Fatality, uma jovem donzela chamada Marie toma as dores do homem, se mete na briga e manda Rishi parar de importunar o querido príncipe Dietrich. Com isso, o rapaz se sente empoderado pra continuar seu showzinho, apontando o dedo pra Rishi e dizendo que jamais seria capaz de se envolver com uma mulher tão perversa ao ponto de perturbar uma donzela perfeita como Marie. Mesmo com isso, Rishi Witzer não recua nenhum centímetro e garante que vai cumprir o acordo de anulação do noivado. Com isso, ela jamais vai entrar no caminho do príncipe novamente, mas que fique claro que isso não perturba ela, já que por mais que ela um dia tenha pensado que seu valor estava apenas na chance de se casar com o príncipe, a vida ensinou ela que o que realmente resgatou sua essência foram as conquistas que conseguiu com o próprio esforço. E por fim, ela afirma que não importa as mentiras que Maria contou para incriminar ela, mas que ainda assim não sente raiva da garota. Afinal, ela tramou isso tudo para conseguir se casar com o príncipe herdeiro. Porém, Rishi deixa claro que como ela armou um futuro que nem ao menos foi desejado por ela, isso significa que ele não terá sentido algum. Portanto, às vezes realmente é preciso ceder à vontade da família, mas caso ela também não tome atitudes por conta própria, jamais se sentirá completa como indivíduo. Então, após matar 2 coelhos com uma cajadada só, ela se retira do recinto, ao passo que Dietrich corre atrás dela enquanto manda seus guardas a prenderem. Porém, no susto, ela pega a espada do seu ex-noivo e ataca um homem que enxergou como uma ameaça logo na sua frente. Esse homem era Arnold mais uma vez, questionando onde a donzela conseguiu aprender a fazer aquilo. Em volta da cena, a população é tomada por pavor e apreensão, já que o príncipe herdeiro de Galkheim é conhecido por dizimar batalhões inteiros sem nenhuma ajuda sequer. Além do mais, Rishi sabe bem que sua 6ª reencarnação terminou o fio da espada daquele homem, e que um dia ele vai causar uma guerra que vai envolver o mundo inteiro, enfim causando a morte dela. Apesar de tudo, Arnold Hen afasta sua fama de mau presságio e se ajoelha diante da donzela, se desculpando pela grosseria em sua chegada. Ele pede a Rishi Witzner na honra de ter ela como sua esposa, mas apesar do esforço do homem, Rishi recusa o pedido prontamente. Mesmo com o clima pesado, Arnold começa a dar risadas, deixando a pretendente confusa com essa reação tão excêntrica. Vendo essa confusão, o príncipe Dietrich fica espantado por ver sua ex-noiva ser pedida em casamento na sua frente. Já Rishi se sente ofendida e leva pro pessoal, se questionando na sua cabeça como aquele lorde é capaz de pedir em casamento uma mulher que ele mesmo matou. Nesse momento, o rei em pessoa chega com sua carruagem e joga seu filho no chão, pedindo perdão pela postura do jovem nobre. Como seu filho foi estúpido bastante para romper o casamento dessa forma maldosa, o rei tem a decência de permitir que Rishi reconsidere o pedido do herdeiro Arnold Hen. Assim, o próprio Arnold deixa claro que uma questão tão trivial quanto essa não é capaz de causar inimizade entre os 2 reinos, mas por gentileza, ele pede a chance de conversar com a donzela a sós. O rei, por sua vez, pede para Rishi conceder o desejo do herdeiro de Galken. Então eles se encontram sozinhos e por mais que Rishi ache que a presença dela ali é só um jogo de interesses, ele responde que se apaixonou perdidamente por ela. Tendo isso em mente, Rishi sabe mais que tudo que jamais perderia essa oportunidade no passado, mas agora que ela sentiu o gosto da vida e todas as suas oportunidades infinitas, talvez não esteja tão inclinada a aceitar essa proposta de casamento tão facilmente. Afinal, o homem na frente dela causou guerras em todas as vidas dela, então talvez não seja tão agradável ficar ao lado de uma figura tão agressiva quanto essa. Por esse motivo, ela faz algumas exigências para colocar à prova o amor daquele lorde. Primeiro, ela demanda que tudo que for necessário para o casamento seja concedido pela companhia de comércio que ela escolher, e Arnold concede. Em seguida, ela pede um espaço particular para receber visitas de outros países. Como é uma obrigação natural do cargo, Arnold não teve problemas em concordar. Em terceiro, ela deseja não morar na mesma casa do imperador, e Arnold também concede essa ideia. Por último, e mais importante, ela exige que Arnold deixe ela ficar à toa pelo castelo o tempo inteiro. Além disso, pede que o herdeiro não encoste um dedo nela. Mesmo achando desnecessário, Arnold aceita as imposições e leva sua noiva para o seu reino. No caminho, Rush tem seu tempo para desenvolver as habilidades que adquiriu em suas vidas passadas. Porém, numa altura da viagem,
Arnold encosta sua espada no pescoço da donzela. Ela lembra o rapaz que exigiu que ele não encostasse nela, mas ele tranquiliza a situação, respondendo que só tá tentando pegar de volta a espada que Rishi dormiu em cima. Então, ao olhar para a arma, a garota se pergunta como foi capaz de dormir em cima da espada que empalou ela anteriormente. Em seguida, Arnold avisa que marcou uma reunião com o representante de comércio que Rishi indicou, a companhia Arya. Como essa empresa tem conseguido angariar muitos clientes por volta dos reinos, Arnold pergunta se Rishi já fez negócios com essa companhia, mas a nobre responde que só ficou sabendo que eles conseguem bons produtos. Por dentro, a garota sabe que quer manter contato com a Arya para desenvolver suas habilidades de comércio e reencontrar seus amigos, mas ela deixa isso baixo. Além disso, dentro dos seus pensamentos, Rishi repara na beleza imponente do seu noivo, e como ela estava olhando para ele com aquela cara de admiração, ele pergunta o que está acontecendo, mas a pretendente finge que nada está rolando. Nesse instante, um grupo ataca as carruagens da nobreza, e Arnold manda sua noiva ficar do lado de dentro. Apesar do pedido, Rishi não é nenhum animal domado, e logo decide abrir a porta da carruagem com a presilha que estava usando no cabelo. Saindo de lá, ela fica de frente pro conflito, com homens morrendo na frente dela. Depois da vitória do comboio de defesa, Arnold fica nervoso por ter que enfrentar os inimigos pessoalmente, então manda prender os sobreviventes. Porém, por mais que a batalha tenha sido violenta, Rishi nota que nenhum bandido foi eliminado. Infelizmente, um dos soldados do seu noivo foi ferido, e ao avaliar a espada que atingiu ele, Arnold vê que tem veneno no corpo do seu guerreiro, e manda seus subordinados amarrarem uma faixa mais próxima possível ao coração, e então sugarem o veneno. Vendo a espada, Rishi analisa que o veneno foi feito a partir de capim carité e cogumelo índigo. Como a situação é delicada, o líder ordena que eles voltem para uma guilda de caçadores no caminho, que podem ter um antídoto em mãos. Mas antes da volta, Rishi assume a responsabilidade de criar um antídoto, e com as plantas que tinha em mão, por mais que não fossem tão eficazes como ela gostaria, ela improvisou bastante para tentar o efeito de levantar o homem ferido de volta. Porém, por mais que a intenção da Rishi fosse boa, ela ficou preocupada de estarem duvidando que ela podia reverter o veneno, então ela decide cortar seu braço com a espada infectada. Prontamente, Arnold tenta evitar, mas o corte já estava feito. Apesar de tudo, a mulher continuava tranquila, passando seu remédio no seu braço e perguntando se os soldados feridos preferiam a medicina dela ou sofrer durante dias com o veneno. Com isso, os homens preferiram o remédio da Rishi, e enquanto eles recebiam tratamento, o assistente pessoal do príncipe perguntou o motivo dele preferir seguranças, se poderia lidar com todos os problemas sozinho. Arnold responde que pode lidar com os inimigos sem ajuda, mas que sempre é importante a presença de combatentes do reino para mostrar força e relevância. Enfim, além dessa dúvida, o assistente pergunta por que Arnold tá levando a Rishi, e ele explica que não foi ideia dele. Pouco tempo depois, a garota estava passando um tempo no campo, enquanto coletava algumas plantas úteis, e Arnold chega e pergunta como ela saiu da carruagem. Como sempre, Rishi se mantém misteriosa, mas conta que sua antiga patroa, em sua vida passada, sempre se trancava nos seus aposentos, então ela acabou aprendendo a abrir fechaduras. Com isso, Arnold sente a necessidade de comentar o quanto aquela mulher parece incompreensível, e questiona quando ela vai agir dessa forma de novo e entreter todo mundo em volta com essa forma peculiar de lidar com essas coisas. Apesar da brincadeira, Rishi não gosta muito do tom, achando que aquele nobre talvez interprete ela como uma espécie de animal exótico. Por isso, esclarece que nunca fez nada buscando o entretenimento do Arnold. Com isso, ele engole seu orgulho e explica que o cavaleiro que ela tá cuidando já morou na rua, e por mais que Galken seja regida pela meritocracia, muitos são julgados pela sua origem. Mesmo assim, ele se dedicou e se tornou um guerreiro, apesar das pressões externas. Mesmo estando debilitado antes da missão, ele decidiu treinar para esse momento. Escutando essa história, Rishi reconhece que Arnold realmente conhece quem anda ao lado dele, nas linhas de frente, e ele explica que é por esse motivo que aqueles homens foram escolhidos por ele para acompanhar seus passos. Então Arnold agradece Rishi por ter salvado esses homens tão importantes para ele. Isso deixa a garota surpresa, já que aquele homem era conhecido por ela como sendo tudo, menos sentimental, e por mais que ela talvez achasse que poderia ser uma das máscaras desse herdeiro, ela responde com educação que só aplicou seus conhecimentos. Ainda assim, alguns guerreiros parecem desconfiados das habilidades de Rishi. Arnold explica que eles souberam do rompimento do casamento com o príncipe de Etreat, então pensaram que isso seria um indicativo que Rishi não era tão confiável assim, mas ela não precisa se preocupar, porque a tradição da família dele diz que a imperatriz deve ser da família real de outra nação, ou seja, por mais que ela esteja sofrendo com esse comportamento de todos, ela não deve temer, porque no fim tudo vai se encaixar conforme o tempo passa. E no fim ele admite que já que o povo de Galken costuma ser rude de vez em quando, Rishi sempre será tratada como refém desses hábitos, e essa informação foi a deixa pra garota comemorar o fato de ser refém, porque assim poderia ser isentada dos seus deveres oficiais, podendo ficar à toa no reino. Isso fez Rishi se aproximar do herdeiro, fazendo ele cumprir sua promessa de segurar a mão dela. Mais tarde eles chegam em Galken, uma cidade poderosa e abundante, influente em relação a todas as nações do mundo. De todas suas vidas passadas, Rishi sabe que essa é a única cidade que ela não visitou. A capital imperial
imperial era bastante desenvolvida, com seu povo alegre recebendo a chegada dos seus senhores. Na chegada da mansão do príncipe Arnold Hain, ele foi avisado que os preparativos para a casa do campo atrasaram. Portanto, infelizmente, Rish vai ter que dormir num quarto para convidados nobres. Rish insiste em não se preocupar com ela, deixando ela dormir na casa do campo, independente de como está, mas Arnold explica que aquele lugar não é usado há muito tempo e está em péssimas condições. Apesar disso, a noiva vai além e continua dizendo que não se importa com nada disso. Além do mais, ela bate no peito e, lembrando da conversa entre os dois, assume que é a refém da situação. Então é bom o príncipe começar a tratar ela como tal. Escutando aquilo, Arnold não entende o motivo da sua noiva achar isso tão divertido. Então, ao chegar na casa do campo, Rish vê que realmente estava tudo sujo. Então usou a experiência da sua vida passada de servente para fazer aquela faxina na casa. Os seguranças dela perguntam se a princesa precisa de uma mão, mas ela responde que não deseja fazer seus guardas limparem tudo, mas que seria bom se eles empurrarem os móveis para ela limpar. Então, durante a faxina, Rish lembra que Arnold Hain vai matar o próprio pai, o imperador de Galken. Depois disso, a guerra vai começar. Portanto, Rish sente a necessidade de tentar mudar esse destino, mantendo Arnold longe do pai. Fora isso, ela se pergunta por que Arnold sempre começa essas guerras. Afinal, todas as mortes de Rish Witzner têm a ver com a guerra iniciada por ele. Isso faz ela refletir e decidir que precisa evitar a guerra a todo custo, porque isso fará com que ela tenha uma vida longa, próspera e sem preocupações. Nesse meio tempo, uma criada está sendo humilhada pelas outras, que dizem que serão as verdadeiras criadas da princesa herdeira. Porém, a própria princesa se apresenta e vê como está a garota jogada no chão. Como não reconheceram sua próxima patroa, as garotas continuam sua ladainha, dizendo que já trabalham há 3 meses para a nobreza e que não vão perder esse emprego. Como resposta, Rish bota as mulheres no devido lugar e aconselha as criadas a não lavar as cortinas agora, já que os dias de primavera são longos e tem tempo para secarem. Além disso, vai vir uma chuva mais tarde, então elas devem tomar cuidado para não molhar as roupas que secaram. Descrente, a líder das valentonas pergunta como Rish tem tanta certeza disso, e ela analisa que os tipos de nuvem indicam isso, além dos pássaros voando baixo. Portanto, se as criadas lavarem peças grandes agora, podem ter mais trabalho depois. Apesar do conselho, as empregadas mais experientes ignoram a novata e decidem ir embora, cheias de orgulho. Assim que elas vão embora, a criada maltratada se apresenta como Elise e agradece pela ajuda da Rish. Porém, Rish está determinada a ajudar a moça como puder, e como o vestido da criada ficou sujo depois dela ser jogada no chão, Rish se propõe a lavar a roupa o quanto antes, porque já vai chover, mas como esse tecido é fino, vai secar a tempo. Impressionada com essa bondade, Elisa pergunta quem é essa moça que tanto faz questão de ajudar ela, mas Rish mantém sua postura de se manter anônima, então foge da resposta e chama a garota para lavar sua roupa logo, antes que comece a chover. Horas depois, Rish descansa na sacada da sua mais nova moradia, e se sente contente por finalmente ter visitado o último país da sua lista, uma vez que não conseguiu realizar todos os seus desejos na sua antiga vida de mercadora. Durante essa reflexão orgulhosa, Rish percebe a presença do seu pretendente e pergunta para ele se ele sempre consegue escapar das suas funções oficiais com essa facilidade. Como tentou se manter invisível, Arnold fica impressionado com a capacidade da princesa de surpreender ele. Então Rish comenta que ele escolheu a esposa errada, se quer passar despercebido, além de que claramente Arnold foi ajustando a intensidade da presença dele só para ver quando a princesa ia notar ele. Logo Arnold pergunta o que Rish estava vendo, e ela pergunta que prédio grande é aquele ali. Arnold responde que é uma biblioteca que guarda incontáveis livros, de todas as nações possíveis. Em segundo, ela pergunta que bela torre é aquela, e seu noivo explica que é a igreja central, além do relógio dos habitantes, já que o sino sempre bate em determinados horários para avisar todos da passagem do tempo. Rish fica empolgada e continua suas perguntas, querendo saber o motivo de uma rua estar tão movimentada, e Arnold fala que é a maior rua de comércio da capital imperial. Depois, Rish continua com sua empolgação, questionando tudo que vê pela varanda, mas o príncipe não parece muito paciente com essa alegria toda, e pergunta o motivo da garota estar tão feliz, sendo que foi pressionada a se casar com a realeza do país dele. Rish confessa seu amor por essa cidade, já que sempre ouviu falar de Galken, mas nunca teve a oportunidade de pisar lá. Então assim que descobriu como ela realmente funciona, Rish pôde ver o quanto o lugar é fantástico, cheio de construções com muita história e pessoas com uma cara alegre e receptiva. Enfim, esse entusiasmo fez Arnold reconhecer que nunca tinha conhecido alguém tão interessante como Rish, com tanta convicção nas afirmações, inteligência e habilidades físicas. Por fim, ele fala que nenhuma donzela nobre jamais precisou mostrar nada disso. Essa fala fez Rish se lembrar da própria mãe, que afirmava com frequência que a garota não precisava ter nenhum tipo de vontade própria, já que ela é filha de um duque, e sua missão é casar com um lorde e parir um herdeiro, mas nada além disso. E por conta desse gatilho, Rish tenta retomar o controle das suas emoções, ao levantar a voz e se autoafirmar como independente, uma aventureira em busca dos mistérios da vida que sabe que a conquista individual tem muito mais valor do que algo dado por conta do seu status social. Então Arnold concorda com o discurso da noiva
ela e promete ser um pilar da força dela. Logo ele se retira e sugere que Rishi peça outra exigência, já que ele quebrou a promessa de não tocar nela. Essa postura deixa Rishi bastante pensativa, pensando se talvez o noivo dela tá tramando alguma coisa que ela ainda não percebeu. Na manhã seguinte, Rishi acorda no seu luxuoso quarto, e nesse instante o auxiliar do príncipe Arnold, chamado Oliver, bate na porta da princesa. Assim que ela se arruma e atende o funcionário logo pela manhã, ele pede desculpas por bater a porta tão cedo, porém essa é a única hora em que ele conseguiria sair do escritório do príncipe. Apesar disso, Oliver tá em melhores condições físicas do que a maioria dali, uma vez que o próprio Arnold teve que virar à noite resolvendo problemas acumulados por conta da sua ida até Ermite. Como todo esse esforço está diretamente ligado ao casamento com a princesa, ela pede perdão por estar dando tanto trabalho. Porém, Oliver faz questão de frisar que o príncipe nunca pretendeu casar com ninguém, mas que finalmente encontrou uma donzela para ser sua esposa. Esse comportamento do auxiliar fez a Rishi pensar o quanto ele realmente se preocupa com o Arnold, então pergunta quanto tempo ele trabalha para o príncipe. E assim que ele responde que já fazem 10 anos, ela tenta usar essa intimidade para tentar descobrir o real motivo do herdeiro de Galken querer se casar com ela. Contudo, Oliver confessa que não sabe dizer a razão exata, mas revela que a felicidade do príncipe em estar com ela é verdadeira, e que isso pode ser visto no sorriso aberto e espontâneo do esposo dela quando estão juntos. Mas apesar desse discurso positivo sobre a relação entre os dois, Rishi comenta que tá se sentindo como uma boneca nesse meio, mas ao invés de negar isso, Oliver solta uma risada descontraída, e a donzela vê isso como um mau sinal. Em seguida, o auxiliar entrega uma lista de convidados de honra para a princesa, e logo ela passa o olho em alguns nomes presentes na lista para a festa de amanhã à noite, como a princesa Harriet de Sigel, o duque Jonal do reino Domana e o príncipe Caio de Coriolis. E na noite seguinte, a chefe das criadas, Diana, tá tentando organizar suas subordinadas de forma a prestar o melhor serviço possível, mas os sinais de estresse são evidentes na líder, sendo uma noite tão importante como essa. Enquanto isso, Rishi bate na porta do escritório do seu futuro marido e pede alguns minutos de atenção. Assim que ela entra, revela que finalmente pensou num pedido para fazer pro Arnold, da forma que ele tinha pedido naquele dia na sacada. Então ela pede para deixar a escolha das criadas na mão dela. Arnold responde que ela pode mexer no que quiser quanto a isso, mas logo ele percebe que Oliver não informou a princesa sobre a festa da forma correta. Na verdade, essa festa é para dizer que o príncipe herdeiro procura uma esposa dentro do império, ou seja, só um evento para manter as aparências. Mas como Rishi gosta de lembrar, ela é só uma refém nesse país, por isso ela não vê isso como uma forma de desonra. Com isso, ela ergue a mão pro Arnold e pede para ele revelar sua noiva na festa sem preocupações. Arnold leva sua amada até a celebração, e Rishi observa que isso tudo é bem maior do que ele esperava, enquanto o príncipe ressalta que essa festa ainda é pequena perto de outras que estão por vir. Ao chegar aos convidados, um deles apresenta sua filha e pede pro herdeiro contar sobre suas incríveis viagens pelo mundo. Entretanto, Arnold responde que não tem nada digno de nota para compartilhar sobre suas recentes expedições, exceto o fato de finalmente ter encontrado a mulher que quer fazer de esposa. Nesse momento, Arnold diz essas palavras enquanto olha para a princesa Rishi. Essa revelação deixa todos os presentes perplexos com a notícia de última hora, e mesmo com todos os holofotes em cima de si, Rishi Witzner sabe que esse momento não é nada perto da humilhação que sofreu ao ter seu casamento arruinado pelo príncipe de Etreat, na frente de todo o reino. Então ela se apresenta para todos os nobres convidados com muita classe e cordialidade, encantando a todos na mesma hora. Como Rishi é uma estrangeira e não conhece ninguém naquelas terras, Arnold Hain pede para todos receberem a princesa de braços abertos. Então ele volta a desfilar com sua noiva pelo salão, e quando Rishi comenta que ele não precisava provocar as outras garotas com essa bomba, Arnold responde que foi importante deixar claro o quanto antes que ele vai proteger Rishi acima de tudo, custe o que custar. Ao escutar essas palavras, Rishi não consegue evitar de pensar que foi esse mesmo homem que matou ela em outro momento. Tendo isso em mente, ela acaba deixando escapar que é o Arnold que parece o mais perigoso ali presente, dentre todas as pessoas, mas dá uma abafada no peso da afirmação, quando explica que é porque ela não se sente párea pro Arnold na espada. Assim, o príncipe disse que os dois poderiam colocar isso à prova qualquer dia, e esse convite foi o que Rishi precisava para mostrar toda a sua empolgação e ir além, pedindo pro herdeiro de Galken treinar ela pessoalmente. Arnold, por sua vez, se surpreende de novo com a personalidade excêntrica da sua donzela escolhida, mas por dentro, Rishi Witzner pretendia conhecer a técnica que o príncipe usou contra ela naquele duelo, na esperança de aprender um contra-ataque que pudesse salvar a vida dela no momento derradeiro. Em seguida, o casal se põe a dançar no salão, e a proximidade entre os dois faz a princesa se lembrar de novo do embate que teve numa vida passada contra seu atual esposo, e essas memórias recorrentes fazem ela pensar que talvez fosse interessante fazer alguns movimentos para testar se o futuro imperador de Galken ainda anda com sua dominância em forma, ou se ele de fato amoleceu seu coração. Assim, Rishi muda o compasso e tenta assumir o controle da dança, mas como se fosse um duelo de espadas, cada movimento da dama era rebatido de forma eficiente pelo Arnold, que mantinha sua postura de dominância mesmo com a resistência da princesa.
princesa. Apesar disso, em nenhum momento ele invadiu o espaço da Rishi, sempre respeitando o território dela e mantendo o fluxo da dança como a prioridade. O comportamento do príncipe deixava a garota confusa, debatendo dentro da sua mente se Arnold Hain era um cavaleiro apaixonado tentando impressionar sua garota, ou se era um assassino frio escondido numa roupa de nobre. E nesse vai e vem de pensamentos, ela perde o equilíbrio e quase cai. Porém, Arnold Hain estava lá para segurar ela. Em volta, o salão inteiro aplaude a performance esplêndida do casal, que mais parecia uma dança de espadas. Algum tempo depois da apresentação, uma donzela se aproxima e elogia a dança da princesa e oferece um vinho para ela. Rishi sente o aroma de pimenta vermelha moída na bebida, deixando ela surpresa por alguém estar pregando uma peça nela tão cedo, após o futuro imperador declarar ela sua noiva. Por isso, ela comenta sobre o aroma marcante do vinho oferecido, e a donzela, cínica, pergunta se a bebida não agrada a princesa. Mas ao invés de devolver a taça, Rishi dá um gole enquanto as damas em volta esperam com apreensão o resultado disso tudo. E apesar da forte pimenta, Rishi mantém as aparências e agradece pela donzela ter proporcionado um sabor tão marcante para ela. Com isso, as mulheres frustradas vão embora sem ao menos se despedirem. E como num gesto de enfrentamento, Rishi Witzner continua bebendo sua taça de vinho até depois do término da festa. E nesse momento, Arnold chega perguntando se a bebida tá muito picante. Rishi mantém a postura e diz que não poderia perder a oportunidade de provar um aroma tão especial, mas o príncipe diz de forma ameaçadora que ela deveria jogar o vinho fora. Como sua noiva recusa, ele pega a taça da mão dela e bebe tudo. Então afirma que agora ela não tinha mais responsabilidade com esse vinho. Logo depois, ele pergunta o que ela estava pensando durante a dança, porque segundo ele, Rishi claramente estava pensando em outra pessoa. Ela sente que não deve mentir nesse caso, mas como não pode mencionar que estava pensando nele em uma vida passada, ela conta que estava preocupada com a saúde do futuro marido, já que notou que o movimento do ombro esquerdo dele é levemente mais lento que o do direito. E sem comentar com o esposo, ela lembra que ele já era assim naquele tempo em que tirou a vida dela. Por isso, Arnold mostra uma terrível cicatriz que vai do topo do ombro até o fim, e nela tem um ponto que contrai a pele dele um pouco. Rishi nota que foram vários golpes de lâmina, todos dados com a clara intenção de matar, mas assim que ela pergunta como ele conseguiu essas marcas, Arnold desconversa e afirma que a noite está ficando fria, logo depois indo embora dali. No dia seguinte, as criadas estavam ansiosas com a chance de serem escolhidas para trabalharem junto da princesa, mas mesmo com o trabalho árduo, Diana continuava sendo bastante dura com as serviçais, cobrando mais intensidade e dizendo que caso elas continuem não dobrando os lençóis da forma que deveriam, jamais serão escolhidas para serem as criadas pessoais da esposa do príncipe. Nesse meio tempo, a própria Rishi se oferece para ajudar as outras e acelerar o processo, mas como nem Diana sabe quem aquela mulher é, ela dá uma ironizada pelo fato da garota de cabelo rosa ter tempo de ficar trabalhando de graça com esse tipo de coisa. Depois, Diana comenta que as toalhas de mesa para casa de campo vão chegar hoje, e caso elas ajudem com isso, ela e suas amigas terão mais chances de serem escolhidas. Logo elas vão embora e Rishi tenta consolar as outras criadas, dizendo que é normal demorar mais a fazer as coisas quando ainda estamos aprendendo. Em seguida, ela pergunta para as garotas se elas sabem de alguma coisa da Diana antes dela chegar nesse trabalho, e Elsie comenta que ouviu dizer que ela é de uma família rica com muitas lojas, só que eles se endividaram e perderam tudo. Mais tarde, Diana chega com todas as outras criadas e reconhece que a casa do campo tá um brinco, e apesar de não saber quem fez esse trabalho tão bem feito, ela sabe bem que essa é a forma ideal de se receber uma nobre. Então chega o grande momento da vida das criadas, e todas estão ansiosas para saber quais serão escolhidas para trabalhar diretamente com a princesa. Assim, Oliver anuncia a chegada da patroa, que desce as escadas e se apresenta como Richard Ingard Witzner. Essa revelação deixa Diana de boca aberta, sem acreditar no que tá vendo, e após viver ao lado das criadas para entender de fato a realidade delas, Richard anuncia que vai nomear algumas para serem promovidas. Então ela chama os nomes de Marguerite, Elsie, Nicole, Rosa, Hilde e Amélia. Essas serão as criadas pessoais da princesa. Após tudo decidido, Diana protesta pelo fato da princesa Rishi só ter escolhido novatas. Afinal, ela e suas amigas têm muito mais experiência e deveriam ser as promovidas. Oliver tenta repreender a criada pela falta de respeito, mas Rishi assume a responsabilidade por responder Diana. Então ela demite a mulher da função, e com a empregada de joelhos, Rishi pergunta se ela sempre fez seu trabalho tão bem quanto agora, ou se um dia teve que aprender todas as suas funções, assim como todas as outras. Diana responde que foi muito difícil no início, porque não tinha facilidade para aprender rápido, e as criadas mais experientes sempre diziam estar ocupadas para ensinar as coisas, mas ainda assim ela conseguiu se tornar uma empregada muito competente, ao contrário das novatas. Por sua vez, Rishi reconhece que Diana é diferente das outras em alguns aspectos, como ler e escrever. Afinal, foi criada numa família rica e teve ótima educação, porém poucas pessoas têm esse privilégio na sociedade. No caso dela, Diana poderia anotar as coisas que aprendeu para ler mais tarde, ao contrário da grande maioria. Dito isso, Diana lamenta o fato da sua família ter perdido tudo,
porque ela não tinha mais ninguém para proteger ela. Apesar disso, ela conseguiu se tornar uma criada de elite, mas reconhece que as outras não conseguiram chegar nesse mesmo patamar pela própria negligência da líder, que usou sua vantagem para impedir o desenvolvimento das demais e se manter no topo. Logo Diana começa a chorar e algumas colegas consolam ela, argumentando para a princesa que a chefe é uma empregada muito habilidosa e por isso não seria justo demitir ela. Por essa razão, Rishi muda de planos e anuncia que a casa de campo vai se tornar um centro de treinamento para as novas criadas, e além de assumirem as tarefas da função, todas devem aprender a ler e escrever. Assim, mesmo que no final as criadas decidam ir embora, esse conhecimento será útil em qualquer área de atuação. E por fim, a princesa pede ajuda para Diana na elaboração dos materiais de ensino, e como a criada foi desrespeitosa, ela pergunta se foi isso mesmo que escutou, mas a princesa não tem ressentimentos e reafirma seu convite. Enquanto isso, Arnold e Oliver estão comentando sobre Rishi, e depois do auxiliar contar o caso das criadas e afirmar que já imaginava que a princesa iria causar desse jeito, o príncipe responde que nunca trouxe ela para esse reino para beneficiar a família imperial ou a nação. Logo, Rishi e Diana decidem as primeiras palavras a serem aprendidas pelas criadas, palavras que tenham a ver com a função que elas exercem, como utensílios de cozinha. Isso vai ser um exemplo claro para elas da importância de saber escrever coisas que têm relação com o dia a dia delas. Diana fica empolgada com seu novo trabalho e começa a descobrir a alegria de ensinar outras pessoas. Nesse meio tempo, Elsie chama a princesa para se arrumar para o evento de mais tarde, e Rishi reservou para ela seu vestido favorito, além de pedir para Elsie fazer um penteado que combine. Durante a arrumação, Elsie pergunta se a princesa deve se arrumar tanto só para receber um simples comerciante, e ela responde que um bom vestido ajuda a quebrar o gelo entre as partes, mas por dentro, Rishi sabe bem que a companhia de comércio Arya acabou de ser formada, portanto eles vão fazer de tudo para criar relações com a família imperial de Galken. Com isso, Rishi vai poder voltar a aprender os métodos dos comerciantes, além de exercer mais influência sobre eles, uma vez que agora é uma manobra importante e eles são iniciantes no ramo. Mais tarde naquele dia, a princesa finalmente se encontra com o chefe da companhia, Kaini Tully. E galera, vocês querem continuação desse anime? Se sim, então já comenta aqui embaixo e comenta também qual anime dessa temporada vocês gostariam de ver aqui no canal, beleza? Valeu galera, se cuidem!